Escondida na Península Balcânica, a Bulgária é uma terra onde o tempo se dobra sobre si mesmo. Como o membro mais pobre da União Europeia, ela apresenta um contraste acentuado com a Europa Ocidental, misturando um rápido declínio demográfico com uma resiliência cultural profundamente enraizada. Aqui, relíquias soviéticas em ruínas permanecem ao lado de paisagens deslumbrantes, escondendo um mundo de costumes surreais que desafiam as sensibilidades modernas. Desde mercados étnicos secretos, onde mulheres jovens são cortejadas por um preço, até aldeias antigas, onde os habitantes locais dançam descalços sobre brasas incandescentes, a Bulgária abriga as tradições mais enigmáticas da Europa. Esta é uma jornada dentro de um canto esquecido do continente, onde a fronteira entre o medieval e o moderno se confunde todos os dias. Se você está pronto para explorar os cantos ocultos e mais controversos do nosso mundo, não se esqueça de clicar no botão curtir, inscrever-se no nosso canal e ativar as notificações. O que você acha dessas tradições selvagens? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. E vamos direto para a história. Bulgária, a nação mais pobre da União Europeia. Geograficamente posicionada no coração do sudeste da Europa, a Bulgária ocupa uma localização estratégica vital na Península Balcânica, servindo como uma encruzilhada histórica entre o Oriente e o Ocidente. Apesar de ter alcançado um marco político importante ao aderir à União Europeia em 2007, o país continua a lutar sob o pesado fardo da estagnação econômica. Classifica-se consistentemente como o Estado-membro mais pobre de todo o bloco, com o menor produto interno bruto per capita e um salário mínimo que fica significativamente atrás dos padrões ocidentais. Décadas de corrupção política sistêmica, o declínio industrial, após o colapso do comunismo e a falta de investimento estrangeiro, deixaram milhões de cidadãos enfrentando uma dura realidade financeira diária. Agravando essas severas dificuldades econômicas está uma catástrofe demográfica sem precedentes que está remodelando o futuro da nação. A Bulgária detém atualmente o sombrio título de ter uma das populações que encolhe mais rapidamente no mundo, uma crise impulsionada por uma onda massiva e contínua de emigração. Desde 1989, mais de 2 milhões de cidadãos, predominantemente profissionais jovens e altamente qualificados, deixaram o país para encontrar emprego estável e melhores condições de vida na Europa Ocidental ou na América do Norte. Essa fuga de cérebros deixou para trás uma sociedade altamente fragmentada. Caminhando pelo país hoje, você é atingido por um profundo senso de contradição social. Por um lado, há um desejo visível entre os jovens urbanos de abraçar a modernização europeia e a tecnologia global. Por outro lado, a população restante se apega desesperadamente a tradições rurais antigas como uma âncora psicológica vital para preservar uma identidade nacional que parece perigosamente próxima de desaparecer inteiramente. O controverso mercado de noivas dos Kalaidze. 4 vezes por ano, um campo empoeirado e comum perto da cidade central de Stara Zagora se transforma em um dos eventos culturais mais polarizadores e ferozmente debatidos da Europa. Este é o infame mercado de noivas, uma tradição profundamente enraizada praticada pelos Kalaidze, um subgrupo cristão ortodoxo distinto e devoto da comunidade Roma. Por gerações, este clã nômade de ferreiros tem usado esses encontros sazonais como uma plataforma essencial para a formação de casais, particularmente porque vivem vidas altamente isoladas, espalhadas por várias regiões rurais. Durante o mercado, garotas e adolescentes vestem suas melhores e mais coloridas roupas, aplicando maquiagem pesada e usando joias chamativas, enquanto rapazes percorrem o local em busca de parceiras em potencial. As famílias acompanham seus filhos, supervisionando cada interação e atuando como participantes ativos nas negociações sociais.
Se um jovem casal demonstra interesse mútuo, os pais intervêm rapidamente para negociar um preço da noiva. Um dote financeiro que normalmente varia de alguns milhares a dezenas de milhares de euros, dependendo da riqueza da família e da reputação da garota. Para o mundo ocidental externo, essa prática atrai intensas críticas internacionais, com defensores dos direitos humanos frequentemente condenando-a como um costume ultrapassado e objetificador que beira a exploração humana. No entanto, para os Kalaidji, que protegem ferozmente sua pureza cultural e códigos morais, o mercado é visto como um ambiente honroso e aprovado pela comunidade. Para eles, a troca financeira não é uma transação de propriedade, mas uma garantia tradicional vital projetada para assegurar que o noivo possa sustentar financeiramente sua nova família. Vidas marginalizadas. A comunidade Roma à margem. Para entender verdadeiramente a mecânica e a persistência do mercado de noivas, deve-se examinar o profundo isolamento estrutural do povo Roma na Bulgária moderna. Espalhados pelo país estão bairros fortemente segregados, como o notório distrito de Faculteta, na periferia da capital, Sófia. Esses enclaves expansivos funcionam quase como territórios independentes, existindo completamente às margens da sociedade búlgara convencional e sofrendo de grave negligência infraestrutural, pobreza extrema e exclusão social sistêmica. Estatísticas socioeconômicas oficiais pintam um quadro incrivelmente sombrio dessa divisão interna. A população Roma enfrenta taxas desproporcionalmente altas de desemprego crônico, analfabetismo generalizado e níveis de evasão escolar que excedem em muito as médias nacionais. Muitas crianças crescem em moradias precárias, sem acesso a estradas pavimentadas, água limpa ou cuidados de saúde estáveis, prendendo-as em um ciclo brutal e geracional de pobreza que as mantém completamente desconectadas do desenvolvimento econômico mais amplo do país. Diante da persistente discriminação externa e de barreiras institucionais, a comunidade naturalmente se voltou para dentro para sobreviver. Leis tribais tradicionais e estruturas familiares patriarcais rígidas exercem uma influência inquebrável e absoluta sobre a vida cotidiana. Para jovens ciganas que são impedidas de oportunidades educacionais convencionais, o casamento precoce é frequentemente visto como o único caminho viável para a segurança social, o respeito e a proteção dentro do clã. Em um mundo onde o Estado oferece pouca integração ou apoio, a sobrevivência dessas tradições antigas e insulares torna-se um mecanismo de defesa vital contra um mundo exterior hostil. Lendas do caminhar sobre o fogo. O antigo ritual Nestinarstvo. Nas profundezas das místicas montanhas Estrândia, no sudeste da Bulgária, perto da fronteira com a Turquia, encontra-se uma aldeia isolada, onde as leis da física parecem se curvar sob o poder da fé. Todos os anos, na noite de 3 de junho, a remota aldeia de Balgari torna-se o palco do Nestinarstvo, um antigo e impressionante ritual de caminhada sobre o fogo, considerado uma das tradições pagãs sobreviventes mais antigas da Europa, apesar de estar envolto em iconografia cristã ortodoxa oriental. Ao cair do crepúsculo, um enorme círculo de madeira é incendiado na praça central, queimando lentamente até se transformar em um espesso e brilhante leito de brasas incandescentes que irradiam um calor sufocante sobre a multidão. Ao ritmo de uma batida de tambor hipnótica e repetitiva e do lamento assombroso de uma gaita tradicional, gaita de foles. Caminhantes do fogo especialmente escolhidos, que afirmam ser possuídos pelo espírito de São Constantino, entram em um transe meditativo profundo. Segurando ícones sagrados acima de suas cabeças, eles pisam descalços diretamente sobre as brasas brilhantes. Eles não correm. Em vez disso, dançam lentamente sobre a superfície em brasa, com os pés afundando no fogo por minutos a fio.
Surpreendentemente, quando emergem das cinzas, sua pele não apresenta absolutamente nenhum sinal de queimaduras, bolhas ou carbonização. Enquanto os cientistas atribuem isso à baixa condutividade térmica das cinzas de madeira e ao posicionamento preciso dos pés, para os habitantes locais, é uma demonstração profunda e milagrosa de proteção espiritual. Este ritual hipnotizante, reconhecido pela Unesco, representa uma ponte inquebrável com o passado trácio da Bulgária, preservada através de séculos de ocupação estrangeira e supressão religiosa. O Vale das Rosas, um império de ouro líquido. Longe do calor escaldante dos poços de caminhada sobre o fogo, encontra-se uma paisagem de suavidade deslumbrante e aroma inebriante. Aninhado entre as majestosas montanhas dos Balcãs e a cordilheira Sredna Gora, está o famoso Vale das Rosas, centrado em torno das cidades de Kazanlak e Karlovo. Este corredor geográfico único possui a combinação perfeita de química do solo, pluviosidade e umidade matinal para o cultivo da rosa damascena, ou rosa de Damasco. A Bulgária é um dos maiores produtores de óleo de rosa do planeta, abastecendo a indústria global de perfumes de luxo, com o que os especialistas em extração chamam de ouro líquido. A colheita anual, que ocorre durante apenas algumas semanas em maio e junho, transforma toda a região em um vasto e vibrante mar de pétalas cor-de-rosa. O trabalho é intensamente trabalhoso e deve ser feito inteiramente à mão. Exércitos de colhedores entram nos campos ao amanhecer, precisamente entre as 4 e as 10 el, porque o sol nascente evapora rapidamente os delicados óleos essenciais concentrados nas pétalas. Para produzir apenas um único quilograma de óleo de rosa puro, os trabalhadores devem colher meticulosamente cerca de 4 toneladas de pétalas de rosa. Esta substância preciosa é tão valiosa que seu preço de mercado frequentemente rivaliza ou supera o valor do ouro real. Para a Bulgária, a rosa não é meramente uma commodity agrícola. É um profundo símbolo nacional de orgulho, resiliência e beleza que conecta agricultores rurais, remotos diretamente às salas de diretoria da alta moda de Paris, Nova York e Milão. Kukeri, as monstruosidades que expulsam o mal. Quando os ventos brutais de inverno uivam pela zona rural búlgara, uma transformação bizarra e aterrorizante ocorre nos vilarejos rurais. Esta é a temporada dos Kukeri, um festival pagão que remonta a milhares de anos, aos antigos trácios, projetado para espantar espíritos malignos e garantir uma colheita fértil para o ano seguinte. Grupos de homens locais, e cada vez mais mulheres jovens, passam meses confeccionando meticulosamente fantasias monstruosas feitas de peles pesadas e desgrenhadas de cabras ou ovelhas de pelo longo, transformando-se em figuras imponentes e bestiais que parecem ter saído de um pesadelo. A característica definidora de um Kuker é a máscara, uma criação de madeira maciça e grotesca, decorada com espelhos, penas de aves e chifres de animais, e um cinto pesado forrado com enormes sinos de bronze e ferro chamado Chanov. Enquanto os Kukeri marcham pelas ruas nevadas, eles realizam danças rítmicas e selvagens, saltando o alto no ar e batendo no chão congelado. O som coletivo de centenas de sinos pesados tocando simultaneamente é ensurdecedor, vibrando pelo solo para despertar os espíritos adormecidos da natureza. Eles visitam todas as casas do vilarejo, realizando bênçãos teatrais para limpar os lares da má sorte e de doenças. Em uma era dominada pelo entretenimento digital, a tradição Kukeri permanece ferozmente viva, uma manifestação bruta e ruginte do folclore ancestral que se recusa a ser domada pela vida moderna. As aldeias que desaparecem, cidades fantasmas dos Balcãs. Longe da energia vibrante dos festivais sazonais, reside uma tragédia silenciosa e rastejante que está apagando discretamente o mapa físico da Bulgária rural.
Por toda a região noroeste e pelos vales profundos das montanhas dos Balcãs, centenas de vilarejos históricos estão gradualmente se transformando em verdadeiras cidades fantasmas. Esta é a realidade visual dolorosa do severo colapso demográfico do país. Caminhar por esses assentamentos é como entrar em um cenário de filme abandonado, onde o tempo parou subitamente décadas atrás. Ruas de paralelepípedos são rompidas por ervas daninhas, centros comunitários da era soviética permanecem com janelas estilhaçadas e casas de tijolos resistentes desabam sob o peso de eras e árvores selvagens. Em muitos desses lugares, a população permanente diminuiu para apenas algumas dezenas de residentes idosos, a maioria com bem mais de 70 anos. As mercearias, farmácias e escolas há muito tempo fecharam suas janelas com tábuas. As gerações mais jovens fugiram inteiramente, fazendo as malas para encontrar empregos em fábricas na Alemanha, trabalhos na construção civil na Espanha ou cargos na área de tecnologia na capital, Sófia. Não há crianças brincando nos pátios, nem gado pastando nos campos. Para os idosos solitários que restam, a vida é definida por uma resiliência silenciosa e isoladora, enquanto cuidam de suas pequenas hortas e esperam por um telefonema de parentes que vivem a milhares de quilômetros de distância. É um desaparecimento lento e melancólico da vida rural, onde séculos de folclore localizado, dialetos regionais únicos e histórias orais estão silenciosamente passando para o esquecimento a cada funeral. As montanhas dos Balcãs, isolamento entre os picos. A formidável espinha dorsal do país, a Cordilheira dos Balcãs, conhecida localmente como Staraplanina ou a Montanha Velha, há muito dita os termos rudes da sobrevivência humana nesta região. Para as pequenas e isoladas comunidades escondidas nas profundezas de suas cristas rochosas e densas florestas de faias, a vida permanece ferozmente desapegada do ritmo acelerado do mundo moderno. Aqui, a natureza governa com mão de ferro. As estações de inverno são brutais, longas e implacáveis, enterrando as estradas de montanha sob enormes bancos de neve e isolando aldeias inteiras da rede elétrica e dos serviços de emergência por semanas a fio. Este severo isolamento geográfico atuou como uma câmara de preservação natural para estilos de vida antigos que desapareceram em outros lugares do continente europeu. Os habitantes das montanhas desenvolveram um caráter psicológico incrivelmente resiliente e autossuficiente. Sem acesso a supermercados modernos, eles dependem inteiramente da agricultura de subsistência, do aquecimento à lenha e da previsão do tempo tradicional transmitida através de gerações. Eles preservam técnicas do velho mundo de cura de carnes, secagem de frutas e escultura em madeira que remontam à Idade Média. Nestes assentamentos de alta altitude, a hospitalidade não é uma transação comercial, mas um rigoroso código de sobrevivência. Um estranho que passa é imediatamente levado para dentro, recebe um lugar junto à lareira e é alimentado com caldo quente. As montanhas criam uma barreira psicológica distinta contra o mundo exterior, mantendo as ansiedades frenéticas do consumismo ocidental à distância, enquanto guardam ferozmente o ritmo lento e deliberado da vida ancestral. Ancient Monasteries, the Strongholds of Orthodox Faith. Ao longo de séculos de dominação estrangeira, brutal particularmente o governo de quase 500 anos do Império Otomano, a identidade espiritual e cultural do povo búlgaro foi mantida viva dentro de santuários de pedra fortificados. Estes são os antigos mosteiros da Igreja Ortodoxa Búlgara, escondidos em desfiladeiros profundos e inacessíveis nas montanhas. O mais famoso entre eles é o Mosteiro de Hila, uma obra-prima arquitetônica massiva e deslumbrante localizada no sudoeste das montanhas Hila. Fundado no século X pelo eremita São João de Hila, este local sagrado serviu como a fortaleza cultural definitiva da nação. Entrar no pátio de Hila ou no vizinho mosteiro de Bashkovo
É uma experiência visual e espiritual intensa. As paredes exteriores são cobertas por afrescos incrivelmente vívidos e detalhados que retratam cenas bíblicas, anjos e imagens aterrorizantes do dia do julgamento, pintados por mestres artistas do período do Renascimento Nacional. O ar dentro das capelas de pedra escuras e iluminadas por velas é denso com o aroma doce de incenso e cera de abelha. Durante séculos, estudiosos monásticos preservaram secretamente a língua búlgara, as crônicas históricas e a literatura religiosa da supressão otomana. Hoje, o cristianismo ortodoxo oriental permanece profundamente entrelaçado no tecido da vida cotidiana. Mesmo para os búlgaros seculares, estes mosteiros antigos não são apenas atrações turísticas ou museus históricos. Eles são vistos como local de nascimento sagrado da consciência nacional, onde a alma do país conseguiu sobreviver às suas tempestades históricas mais sombrias. Culinary Surprises: The Flavors of a Cultural Crossroad. A culinária búlgara é um reflexo sensorial de sua história turbulenta, representando uma deliciosa encruzilhada gastronômica onde as tradições balcânicas, as especiarias otomanas e a robustez eslava colidem perfeitamente. Entrar em uma taverna búlgara tradicional, ou merrana, é vivenciar uma filosofia culinária que prioriza o frescor orgânico e cru e a profundidade do cozimento lento em detrimento da conveniência do fast food moderno. A joia da coroa indiscutível do paladar nacional é o iogurte búlgaro, conhecido localmente como Kizelo Milhako. Renomado mundialmente por seu toque azedo único e textura espessa e cremosa, este produto lácteo lendário deve sua existência ao Lactobacillus bulgaricus, uma bactéria específica nativa apenas do ar e do solo desta região. Os habitantes locais creditam a essa potência probiótica suas expectativas de vida historicamente longas, consumindo-o diariamente em tudo, desde sopas geladas de verão, como tarator, até massas ricas e folhadas. Além dos balcões de laticínios, a mesa de jantar é uma arena de carnes ricas e defumadas e queijos picantes. Nenhuma refeição começa sem uma enorme tigela de salada shopska, uma montanha vibrante de tomates picados, pepinos e pimentões assados completamente enterrados sob um manto nevado de cirene ralado, um queijo branco salgado em salmoura feito de leite de ovelha ou cabra. Isso é invariavelmente acompanhado por raquia, uma aguardente de frutas potente e duplamente destilada que atinge o estômago como fogo líquido e serve como lubrificante social definitivo em todo o país. Os pratos principais são dominados pela banitsa, uma reconfortante espiral assada de massa filo recheada com ovos e queijo, e pelo kebapchi, rolinhos alongados de carne moída grelhada fortemente temperados com cominho e segurelha. É um estilo de cozinha rústico e honesto que depende fortemente de ervas cultivadas em casa e do cozimento lento em potes de barro, oferecendo aos viajantes estrangeiros uma jornada inesperada em um mundo de sabor puro e não industrializado. Duas Bulgárias, o abismo entre Sofia e as províncias. Viajar pela Bulgária é testemunhar uma profunda esquizofrenia doméstica, um abismo nítido e crescente que separa a cintilante capital, Sofia, do resto do país. Sofia é uma metrópole europeia dinâmica e de ritmo acelerado que opera em um século completamente diferente das províncias rurais. O horizonte da cidade é uma mistura caótica de avenidas de paralelepípedos amarelos, antigas ruínas romanas escavadas sob estações de metrô, grandes catedrais com cúpulas em formato de cebola e arranha-céus de vidro ultramodernos. Sofia transformou-se rapidamente em um importante centro tecnológico para o sudeste da Europa, atraindo bilhões em investimentos estrangeiros, corporações de TI com altos salários e uma subcultura próspera de nômades digitais, cafeterias artesanais e restaurantes veganos da moda. Aqui, jovens profissionais multilingues ganham salários de nível ocidental
e navegam em um mundo de veículos elétricos elegantes e aplicativos sem dinheiro físico. No entanto, no momento em que você dirige 30 minutos fora do anel viário da capital, a ilusão digital se estilhaça completamente, revelando uma Bulgária totalmente diferente. Nas províncias esquecidas, a paisagem é definida por vastos e decadentes complexos industriais da era comunista, estradas esburacadas que danificam a suspensão dos carros e pequenas cidades congeladas em um estado de paralisia econômica. Nessas zonas rurais, o salário médio mensal é apenas uma fração do padrão da capital, e o principal meio de transporte para muitos idosos locais ainda é uma simples carroça, puxada por cavalos cheia de lenha. Não há startups de alta tecnologia ou galerias da moda aqui. Em vez disso, a economia local depende da agricultura de pequena escala e de pensões governamentais. Essas duas realidades, vastamente diferentes, coexistem dentro das mesmas fronteiras nacionais, criando um contraste social e econômico marcante que define a luta complicada da identidade búlgara moderna. O passado duradouro, onde a narrativa ancestral permanece viva. Em última análise, a Bulgária continua sendo um dos poucos lugares restantes no continente europeu onde o passado antigo não foi transformado em uma mercadoria ou em uma exibição de museu estéril, mas continua a respirar através das escolhas diárias de seu povo. Apesar das pressões crescentes da globalização, da atração implacável do consumismo ocidental e das realidades devastadoras do despovoamento rural, o folclore antigo do país provou ser notavelmente resistente. Essas tradições centenárias não são realizadas apenas para entreter turistas internacionais ou garantir subsídios de patrimônio. Elas são praticadas porque a população local sente uma obrigação profunda, quase celular, de guardar as memórias de seus ancestrais. Essa conexão viva com a história é visível tanto nos pequenos detalhes cotidianos da vida diária, quanto nos grandes festivais. É vista quando um trabalhador de tecnologia urbana em Sófia amarra uma pulseira de fios martenitsa vermelha e branca no galho de uma árvore florida em março para dar as boas-vindas à chegada da primavera. É sentida quando uma família moderna insiste em assar um pão redondo tradicional para receber um convidado em sua casa, garantindo que as antigas leis da hospitalidade sejam honradas. Na Bulgária, o passado não é um país distante ou um capítulo esquecido. É um parceiro ativo no presente. Enquanto a nação marcha de forma instável em direção a um futuro digital incerto, seus rituais antigos, comunidades insulares e costumes profundamente enraizados continuam a correr paralelamente ao progresso moderno, provando que uma cultura pode sobreviver a quase tudo, desde que seu povo se recuse a abandonar suas raízes. À medida que nossa jornada pela Bulgária chega ao fim, ficamos com a imagem de uma nação que se mantém firme em uma encruzilhada. É um país que enfrenta graves dificuldades econômicas e demográficas, mas seu pulsar cultural permanece notavelmente forte e orgulhoso. Das ruas de alta tecnologia de Sófia aos poços de caminhadas sobre o fogo em aldeias remotas e às tradições controversas da comunidade cigana, a Bulgária prova que o passado nunca desapareceu de verdade. É um lugar onde os rituais antigos não apenas sobrevivem, eles protegem uma identidade nacional contra as marés impetuosas da globalização moderna. Obrigado por assistir a este mergulho profundo no canto mais enigmático da Europa. Se esta jornada abriu seus olhos, por favor, deixe um like, inscreva-se para mais documentários de viagem autênticos e deixe um comentário abaixo compartilhando qual tradição búlgara mais te chocou. Até a próxima! Continue explorando as histórias não contadas do nosso mundo.